Então, boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a todos os participantes. A gente tem um convidado muito especial hoje, que é o professor Ibarra. O professor Ibarra, primeiramente, ele é egresso da Escola Paulista de Medicina. Ele fez graduação, depois ele pode falar um pouquinho da sua história, de como ele chegou até o Canadá, ele é radicado no Canadá hoje em dia. O professor Ibarra é professor de medicina e cardiologista intervencionista da Schulich School of Medicine, no Canadá, e ele é um profissional que, alguns anos atrás, se dedicou para a angioplastia complexa, em especial CTO, fez sua formação também no Canadá, e se destacou grandemente. Inclusive, ele vai apresentar uma publicação recente muito importante dele, sobre o tema, publicado no Circulation agora em fevereiro de 2021. Então, queria dizer que é uma honra muito grande para a gente, Barra. É um prazer muito grande recebê-lo novamente aqui na Escola Paulista de Medicina. O bom filho sempre a casa volta, né? Então, você seja muito bem-vindo. Nós temos aqui estudantes de medicina, residentes de cardiologia clínica, residentes de cardiologia intervencionista, e também profissionais da área, experientes, como o Zé Gu, já vejo aqui, né? O Ednelson também, um profissional muito experiente. E os debatedores hoje são o Marcos Danilo, que é preceptor aqui da Cardiologia Intervencionista da Escola Paulista de Medicina, e também o Leonardo Guimarães, que também é preceptor aqui de Cardiologia Intervencionista da Escola Paulista de Medicina. Então, por favor, muito obrigado mais uma vez por ter participado, e fique à vontade para dar a sua palestra aí. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, meu colega, meu orientador Adriano, pelo convite. É verdade. Queria lembrar que ele foi meu orientador, meu co-orientador no meu doutorado. E foi um convite muito especial. Voltar à escola é uma delícia, mesmo que virtualmente. A história que você mencionou, eu entrei na escola em 2000, eu sou da turma 68, e me formei em 2005, fiz clínica médica e cardio na escola, e aí acabei indo fazer hemodinâmica no INCOR, quando terminei, acho que em janeiro de 2012, quando foi em julho de 2016, eu fui fazer essa formação específica de CTO e Complex PCI em Montreal, na McGill, com o Dr. Stéphane Hinfray, que é um dos mestres aí de CTO. E quando eu terminei, acabou que me convidaram para ficar por aqui. Tem todo um processo de papelada, que é uma eternidade, e acabei começando aqui em julho de 2019. Então, vai fazer 2 anos que eu estou aqui no Canadá. Sem mais delongas, vamos começar. Eu queria deixar bem interativo, Adriano, se você me permite. Se quiser interromper os painelistas, ou mesmo você, eu acho que é importante não carregar dúvidas para frente. Se tiver uma dúvida no começo, no meio do caminho, é importante tirar essa dúvida para não entender tudo do começo ao fim. Sem dúvida. Fique à vontade. Consegue ver a imagem? Está ótimo, perfeitamente, Barra. Ok. Então, quando a gente está falando de CTO, PCI, são 7 princípios fundamentais que é sempre necessário ter em mente e que são uma das principais causas de falhas, de insucesso. Elas acabam se encaixando num desses princípios que acabam sendo obedecidos, né?
Então, a indicação primária para se fazer CTO PCI é melhora de sintomas. É fundamental a dupla angiografia, não lembro como eu acabo falando, injeção dupla. O uso de microcatéter é essencial. Isso porque vai permitir vai te dar um maior suporte, vai permitir o cruzamento mais fácil da CTO, te permite a troca de material mais fácil, entre diversas outras utilidades do microcatéter. Tem 4 estratégias básicas: antegrade wiring, que é ir com os fios de maneira anterógrada, secção e reentrada anterógrada, e com fios de maneira retrógrada e de secção e reentrada retrógrada. É extremamente importante ser eficiente no uso de equipamento, técnica, estratégia. E por que é isso? Quanto mais você demora numa estratégia ou com o uso de um equipamento de uma maneira e você não nota o que está sendo o motivo da falha, mais longo vai ficar o caso. Você pensar que existe nos CTOs mais complexos, a média de fios acima de 7, dá para ter uma noção do quanto acaba se prolongando o caso se você não usa esse fio de maneira eficiente, se você não reconhece rápido o que está sendo o motivo da falha. Quanto mais expertise, quanto maior o volume, quanto mais equipamento, eu sei que isso é um problema no Brasil, maiores as taxas de sucesso e menos complicações. E depois que você fez todo esse processo, gastou horas, um monte de material, é fundamental ter uma otimização do resultado do stent para evitar que esse paciente retorne com reestenose ou com trombose. E são 4 os parâmetros geográficos básicos que se analisa num CTO. Então, primeiro é a capa proximal do CTO. O segundo é o CTO, ele mesmo, que seria o comprimento, tentar entender o curso dele. Às vezes a gente não consegue ter certeza da anatomia das curvas do vaso. E a composição do CTO, se ele é calcificado ou não. Outro parâmetro é como que é o vaso distal, se ele é doente ou se ele não é doente, isso vai impactar na estratégia. E se tem presença de colaterais que sejam possíveis de ser usadas. E isso é importante lembrar que cada operador é mais confortável com um ou outro colateral. Alguns não são confortáveis de maneira alguma, outros acabam fazendo aqueles septais um pouco mais fáceis, outros acham epicárdicas uma coisa rotineira. Sempre que a gente vai fazer um procedimento complexo, é importante ter uma noção dos números. Então, esses são estudos que foram publicados e dá para ter uma noção das taxas de sucesso e das taxas dos números dos desfechos quando se faz CTO PCI. Isso daí é importante apresentar para o paciente antes de você fazer o procedimento, para ver se ele concorda ou não com esses números. Afinal de contas, eles, apesar de ainda assim serem baixos em termos de complicação, eles são bem maiores do que uma angioplastia usual. E aí, entrando no algoritmo para se tratar o CTO, esse daqui é o clássico que foi publicado em 2012 pelo Manos Brilacs, que começa sempre com a angiografia dupla, né, injeção dupla. E aí, num primeiro momento, se faz a análise, como eu falei, da capa proximal, do vaso distal e da presença ou não de colateral. Então, se a resposta for não para todos esses, você vai para anterógrado, se for sim, acaba indo para retrógrado. Dependendo da presença de um CTO longo, ou seja, mais que 20 milímetros,
isso daí tem uma tendência a ir para dissecção em reentrada, seja de maneira anterógrada, seja retrógrada. E é importante fazer aquela questão que eu falei, da mudança de estratégia rápida, identificando os motivos de falha de cada um deles. E aí, recentemente, em 2018, publicaram esse algoritmo híbrido 2.0, que entra com algumas outras técnicas, levando outros parâmetros em consideração, como radiação, uso de contraste, tempo do procedimento. Tem fadiga do operador, tem fadiga de material, tem fadiga da equipe de enfermagem, tem fadiga do próprio paciente. Tudo isso deve ser levado em consideração. E aí, naquele momento que não tem mais sucesso nenhum, tem essa sigla SPM, que é Subintimal Plaque Modification, que nada mais é do que você, a partir do momento que você está nesse modo de insucesso, mas ainda com um fio numa região extra-placa, subintimal, você fazer balonar o CTO e trazer o paciente de volta em 2 ou 3 meses para reavaliar. Daqui eu gosto muito dessa ilustração porque é um bom resumo do que é CTO-PCI. Então, os benefícios que a gente espera para o paciente, quais são as taxas de sucesso do ponto de vista de lesão de operador e os riscos agudos e crônicos do procedimento. Indo para um lado mais técnico, o que a gente está procurando quando a gente vai fazer uma análise da angiografia para se fazer um CTO? Então, são preditores de sucesso de se cruzar com fio, de se cruzar colateral, um sucesso técnico e preditores de complicação. E aí, esses daqui são os scores de complexidade mais usados, o Castle JCTO, que é o clássico, o Progress e o Richard. Então, esses todos são os parâmetros que a gente, quando se vai analisar uma angiografia, que se deve ter em mente. Então, todo aquele paciente post-CABG, que já fez cirurgia, desculpa o post-CABG, eles são mais difíceis. A anatomia é mais difícil, o CTO ele é mais complexo, o CTO é mais longo, ele é mais calcificado, a capa proximal e distal, elas têm bordas rombas, são mais difíceis de penetrar. Normalmente a capa distal ela é mais afilada, ela é fácil de se penetrar, mas no caso do paciente pós-cirúrgico, pelo fato da capa distal ter sido submetida à pressão sistêmica, acaba que ela se torna mais difícil de penetrar. Enfim, todos esses devem ser levados em consideração. Uma coisa que não entra muito no score, que eu acho bem interessante se analisar, é a dominância coronária. Então, eu já vi gente perfurar a coronária direita, tentando abrir um pseudo-CTO de direita, quando, na verdade, era um CTO de uma circunflexa que era dominante. Então, eu gosto bastante para se analisar a questão da dominância coronária, a projeção essa da esquerda, essa cranial esquerda, que o que ela faz nada mais é do que transformar o coração numa visão de eco. Então, e aqui seria a visão de 4 câmaras do eco, né? Que desse lado a gente teria o ventrículo esquerdo, desse lado a gente teria o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o átrio direito. Qualquer vaso que vá nessa região septal e vire para a direita, seria a descendente posterior, indo para a circunflexa, consequentemente uma dominância esquerda. Se, por outro lado, essa descendente posterior vira para a esquerda, a dominância ela é direita, consequentemente, a descendente posterior está indo para a coronária direita. Aqui dá para se ter uma ideia que
a descendente posterior e mesmo os ramos posterolaterais, eles estão indo em direção à circunflexa, estão indo para a direita, então uma dominância esquerda. Por que isso é relevante? Na verdade, dos motivos, eu vou voltar aqui 2 slides, que a circunflexa é considerada uma variável de um CTO mais complexo, é porque na ausência de dominância esquerda, as colaterais que vão para a circunflexa, elas costumam ser epicárdicas, que tornam o procedimento muito mais complexo. Vejam aqui, na dominância esquerda, os septais vão aqui para a descendente posterior, e aí você pode usar septais como que são muito mais seguras, como uma abordagem retrógrada. E foi exatamente o que foi feito aqui. Então, aqui uma injeção pelo microcatéter, mostrando a conexão. Nessa outra imagem, já o fio vindo retrógrado, indo pelo septal, caindo na descendente posterior, fazendo a volta na circunflexa e saindo pelo mesmo catéter. Então, aqui você tem um varal já pronto para fazer toda a angioplastia. E esse daqui seria o resultado final, tanto para ter uma boa noção da dominância esquerda. E fazer angiografia para CTO não é igual a qualquer angiografia. Às vezes a gente, até como quando está treinando, o objetivo é só, quero fazer mais angioplastia, quero fazer mais angioplastia. Quando você vai fazer CTO, você tem que ser excelente na angiografia, porque isso facilita o planejamento do teu procedimento. Então, não mexer a mesa, trabalhar com o -1 possível para que toda a imagem fique dentro da tela, fazer a angiografia até opacificar a colateral, então injetar bastante contraste para que vá até a colateral o contraste e continuar filmando. Muitas vezes você tem que mudar o setup da máquina para permitir uma aquisição mais longa. E, como eu disse, tem que ser gravado até terminar, até que a colateral se encha completamente. E aqui, esse daqui é um exemplo. Aqui ainda tem um pouco de mexida de mesa, mas daqui é uma mamária vindo para a descendente anterior, uma colateral epicárdica indo para essa ramo marginal da direita, e quando a gente injeta na direita, dá para ver esse ramo, talvez fosse um ramo do cone, alguma coisa assim, dando essa colateral para essa marginal da coronária direita também. Quando analisa-se as duas, o que eu vou pausar para ter uma ideia, dá para perceber que são 2 ramos marginais diferentes. Eles não são o mesmo. Por que isso é relevante? Porque dependendo da estratégia que você vai usar, digamos uma dissecção em reentrada, vai chegar um momento que, se você estiver dissecando e você dissecar além da capa distal, você pode estar perdendo visualização tanto anterógrada quanto retrógrada do vaso distal. E aí você não consegue ter noção de onde teu fio está. Então, por isso que é importante ter uma visualização completa do vaso. Uma análise mais complexa, um caso que a gente fez, que sofremos horrores. Esse daqui é a angiografia inicial, foi feita em outro serviço. O paciente tinha essa lesão na direita. Essa daqui era a coronária esquerda dele, com essa baita colateral indo para descendente posterior. Lembra que eu falei, descendente posterior aqui vai mostrar a colateral, se ela vai para a esquerda, a dominância é da coronária direita. E aí, como o paciente estava sintomático, apesar daquela colateral robusta, e isso já foi demonstrado que colateral não previne isquemia, ela mantém, de fato, o músculo vivo, mas não necessariamente não isquêmico, foram lá e colocaram um stent nessa coronária direita. O problema é que o paciente continuou sintomático.
E aí mandaram para a gente de novo para abrir a descendente posterior. O negócio é que a gente não conseguia ter noção da onde era a capa proximal da descendente posterior. Como é possível ver aqui, ambíguo. Começa aqui, aqui, aqui. Uma das maneiras que você pode tentar descobrir onde é essa capa proximal é fazendo ultrassom. A gente acabou optando por ir retrógrado, é uma das indicações, como mostrei, vou mostrar mais para frente, de se ir retrógrado, usando o septal. Por que não usar essa epicárdica imensa? Primeiro, se você rompe epicárdica, é tamponamento, né? Segundo, que se isso daqui faz aquele tipo de lesão fantasma e impede a saída de contraste para lá, vai consequentemente impedir a ida de sangue e o paciente vai ficar isquêmico. Aí, ou você trabalha muito rápido para reabrir, ou o paciente não vai aguentar e você vai ter que tirar teu material. Então é sempre preferível ir nas septais. Oi? Esse é um dado muito importante que você falou. Então, assim, para quem está começando a fazer CTO, você disse, nesse caso, como é uma técnica retrógrada, não anterógrada, né? É muito importante evitar Exato. a epicárdica, não é isso? Só para reforçar. Exato. E mesmo essa daqui é das mais fáceis de se cruzar, tá? Ela é do tamanho de um vaso, ela nem é tão tortuosa assim. Então, se você for com cuidado, com o material correto, você vai provavelmente passar ela. O problema é que o paciente vai ficar isquêmico. E aí você não vai conseguir terminar o caso. Não só isso, qualquer outra epicárdica que seja um pouquinho mais complexa, a minha sugestão é não usar se você está começando. A verdade é que se você está começando e você quer fazer retrógrado, até você entender todos os passos do retrógrado, a melhor coisa a se fazer é fazer retrógrado por safena. Então, aquela safena que já teve 3, 4 restenoses, tem 20 stents e está fechando de novo, vai com o objetivo de abrir o vaso nativo e usa a safena para você trabalhar todo o passo a passo sem ter que sofrer no cruzamento do septal, de fazer alguma bobagem que você vai romper aquele vaso fininho. E aí, depois que você está mais confortável, passa aí para vasos menores, de preferência septal primeiro. E aí, a verdade é que epicárdica, se der para evitar, evite sempre. Perfeito. E aí, nesse caso específico, sofremos. E o fato é que a gente não conseguiu cruzar. Aqui dá até uma perfuraçãozinha na septal, de maneira geral não tem problema algum, mas daí acaba sendo contido pelo próprio músculo. E agora, o que a gente vai fazer? Como vai resolver esse problema? E aí demos um passo atrás, o que fazer, porque a gente não queria de maneira alguma usar essa epicárdica. E aí, na hora que a gente deu esse passo para trás, a gente deu para perceber que tem esse vaso que está saindo aqui, parece que tem alguma coisa indo em direção ao descendente posterior, mas por que a gente não fez uma análise cuidadosa antes, acabou passando despercebido. Deixa eu pausar aqui para poder mostrar. Exatamente aqui. Olha como ela afila aqui esse vaso. Uma maneira de ter certeza seria fazer uma angiotomo, que aí te daria uma certeza de que do percurso desse vaso e que isso daqui de fato está ligando com a descendente posterior. Acabou que a gente optou por entrar nessa... E lembre-se que nessa região aqui, deixa eu colocar... Essa região aqui foi exatamente a região que eles colocaram o stent da outra vez. Então, acessar esse raminho aqui não ia ser tão simples. Mas acabou que conseguimos, cruzamos com o microcatéter. Na hora que a gente avançou o fio, a gente está aqui do lado da capa distal. Só indo com o fio. E aí, usando
Avançamos o microcatéter já na capa distal, com uma gaia, a gente cruzou em direção ao ramo posto-lateral. Depois foi só uma questão de redirecionar ele para descendente posterior. E esse daqui é o resultado final, com a colateral, com a descendente anterior sendo enchida por essa descendente posterior. Falando um pouco de equipamentos, o material para CTO desenvolveu muito desde 95, quando o primeiro fio polimérico foi desenvolvido. Esse daqui é um paper interessante, publicado no Neurointervention. Se quiser saber mais sobre materiais para CTOs, é um paper relativamente bem completo. E mesma coisa com microcatéter, são diversos que tem no mercado. O que é importante é entender como e por que usar cada um desses materiais. Então, é uma combinação do qual é a tarefa que você quer que o fio faça e quais são as propriedades do fio, no caso. E isso vai levar a maior taxa de sucesso. Então, um rápido overview das propriedades do fio. Basicamente, você tem a sensibilidade tátil do fio, a lubricidade e o feedback que você tem de torque. Quanto mais hidrofóbico o fio, se você tem aquela... o fio é recoberto por uma camada hidrofóbica, você vai ter uma sensação tátil maior, mas a lubricidade é bem baixa. Por outro lado, o fio, esse daqui seria um exemplo, seria a família Miracle. Fios, por outro lado, que tem uma cobertura polimérica, eles têm uma lubricidade excelente, mas você não sente absolutamente nada. Você não consegue ter uma ideia. Às vezes você está dissecando o vaso todo porque você não tem resistência nenhuma e você, na verdade, está dissecando ele inteiro porque ele é muito livre, muito liso. Um exemplo aqui seria a Pilot 200 ou a Fielder. Da Boston seria a Fighter. Não sei qual outra material. Não sei se vocês têm Teleflex. Aí seria a Bandit da Teleflex. E esse daqui é o porquê de você usar um fio com maior carga ou um fio com maior carga e polímero. Então, no caso, se você for só com um fio de penetração, não tendo ideia de onde é o CTO, lembre-se, quando a gente faz a coronariografia, o que a gente está fazendo é um angiograma, é um luminograma, a gente tem uma noção do lumen, a gente não tem noção de onde é da arquitetura do vaso. E se você for ver, na verdade, aqui você estaria perfurando o vaso. Ao passo que se você usar esse fio dobrado, chama knuckled wires, ele vem com se você faz essa dobra proposital no fio, ele tende a ir dissecando e seguir a arquitetura do vaso. E aqui dá para ver como ficaria. De uma maneira, acaba sendo muito mais segura. Então, tudo tem a ver com a carga que tem do fio, o polímero ou não que ele é recoberto, se ele tem coils expostos e como que é o core, que é essa parte de dentro dele, se ele afila, se ele é continuamente afilado, se ele afila em degraus, se ele vai até a ponta ou não. E tudo isso vai te dar uma questão tátil e a performance do fio. Então, quando a gente junta as tarefas do fio com os objetivos dele, que no caso a gente nunca pode... Isso daqui era um conceito antigo, que o objetivo é ir de A para B. Na verdade, o objetivo atual é você ir de A para B, que é passando essa capa proximal. Uma vez você passando a capa proximal, navegar dentro do CTO, e passando essa parte da navegação, você lidar com a capa distal. Para cada um desses daí, você tem um fio. Então, numa capa afilada, você tem um tipo de fio. Na capa romba, você tem outro tipo de fio. No CTO
com calcificações, você vai precisar de um fio diferente, e, obviamente, quando você está indo para cruzar colaterais, um outro fio. Colocando os exemplos específicos, nesse primeiro caso, você quer um fio... como que eu falaria? Soft? Esqueci. Não é suave. Leve. Leve. Um fio leve, afilado e polimérico para poder cruzar aqui. Muitas vezes esse tipo de CTO, ele tem microcanais que faz que ele acaba cruzando de maneira muito fácil. Quando a capa é romba, você precisa de um fio de penetração, de maior carga, para poder penetrar. Já uma vez dentro do CTO, se é calcificado, você precisa não só de um ótimo torque para você navegar para onde você quer dentro do CTO, mas também uma certa flexibilidade para ir desviando das regiões mais calcificadas. E cruzando a colateral, um fio também leve, bem com alto torque e hidrofílico. Não necessariamente polimérico, mas hidrofílico, que ele tenha uma lubricidade boa. Tem uma diferença. Os fios, eles podem ser recoberto com uma camada hidrofílica, e um próximo passo de lubricidade é ele ser recoberto por uma camada polimérica. Então, o fio polimérico é o mais hidrofílico, é o mais mais liso de todos. Depois, cara, eu falei que eu ia ter problema com o inglês. Deslizador, né? Isso. É porque eu dou essa aula, já deu essa aula umas, sei lá quantas vezes em inglês, acaba ficando um negócio preso, desculpa. E aí, quando falando um pouco de microcatéter, mesmo raciocínio. Então, você tem aqueles microcatéteres de uso geral, nos extremos, né? E é para lesões bem calcificadas. Então, basicamente, no uso geral, você vai usar para entregar material. Então, você está indo para fornecer um pouco mais de suporte, para você trocar de fio ou trocar de ponta de fio mais fácil. E do outro lado, é para te ajudar a penetrar ou avançar material que você não consegue, quase que fazendo um buraco dentro da placa. E aí os exemplos de cada lado, Fine Cross, Supercross, o Micro 14, de um lado, o Tornos e o Turnpike Gold do outro. E aí no meio do caminho você tem aqueles dilatadores de canais, que vão ter uma ponta afilada, vão ter maior lubricidade, e vai ter um perfil um pouco menor ou maior, dependendo do que você quer fazer com eles. Então, se você quer utilizar para ir retrógrado, você pode usar o Corsair Turnpike ou anterógrado, esses daí servem para ambos. Se é aquela retrógrado um pouco mais finos, você pode usar o Caravelle e o Turnpike LP. E o anterógrado, o Turnpike Sparrow, que tem essa propriedade de ter uma linha que fazendo um espiral que facilita a entrada do microcatéter dentro do CTO. E a quantidade de material e os tipos de materiais que você vai ter dentro do teu serviço vai depender em que estágio de CTO que você está fazendo. Não faz sentido você ter um Caravelle para poder ir epicárdico aqui nesse estágio 4 se você não consegue fazer, ou não tem o treinamento, ou a educação até, que eu diria, para fazer dissecção em reentrada. Então, tudo isso é uma linha escalonada que você vai aprendendo aos pouquinhos e também otimizando os recursos dentro do teu serviço. Esse daqui é um paper publicado no ano passado do Progress CTO, mostrando a utilização dos fios dentro desse registro. E aí, como vocês podem ver, a Pilot 200 é o fio mais utilizado como um fio anterógrado, seguido da Fielder XT e da HA3. E dentro de microcatéter, Turnpike Sparrow, lembrando que o Turnpike Sparrow é um catéter exclusivamente anterógrado. Você não quer ir dentro de colateral com esse espiral que ele tem.
a menos que a colateral seja uma safena, que aí não tem tanto problema. E esses daqui seriam os demais microcatéteres usados. E aí isso tem de acordo com cada uma daqueles critérios de dificuldade do caso, qual fio que acaba usando. Acaba sendo meio que os mesmos fios usados mais ou menos igual. Mas é interessante notar que os fios usados de 2012 a 2015, aqui nessa primeira coluna, comparados com aqueles usados de 2016 a 2019, mantém a Pilot 200 como primeira, a mais utilizada, mas numa queda significativa, à medida que vão se introduzindo os novos fios e novas tecnologias. Pode ver que a Gaia 3 aqui abocanha um tanto dos casos que antes eram feitos por outros fios. Mesma coisa acontecendo com os microcatéteres. Antes era basicamente o Corsair, e entrando a família Turnpike, acaba sendo mais usado. Olha como caiu o uso do Corsair, o Corsair Pro. Nos casos retrógrados, de maneira similar, Sion é um fio hidrofílico de baixa carga, que ainda é o fio mais utilizado para se cruzar as colaterais, principalmente septais. Eu, particularmente, eu tenho usado um fio que é um pouco mais liso, tem mais lubricidade, que é a Sion Black. Ela tem uma camada de polímero. Esse é o fio que eu tenho usado mais ultimamente, apesar de gostar muito do Sion. E microcatéter também, o Corsair Pro é um ótimo microcatéter. Eles agora têm um Corsair também, como o LP, de menor perfil, que facilita o cruzamento. Esse daqui é um resumão de vários dos fios que a gente tem por aí, divididos tendo essa camada polimérica e não tendo a camada polimérica, e a seguir apresentando uma ponta mais rígida, média ou mais leve, de acordo com os fios. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, que é bastante material. O importante é reconhecer em que estágio de CTO que você está fazendo, em que estágio você está, para poder ter um material adequado ao estágio que você está. E tendo esse material, entender bem como ele funciona, entender como ele trabalha, entender como ele deve ser usado. Um breve slide sobre custos. É fato que fazer CTO é muito mais caro do que fazer uma angioplastia normal. Usa-se muito mais material, mas isso tem muito a ver também com a complexidade do CTO. Então, tem esse JCTO Score aqui, que vai de 0 a 5, 0 sendo o mais simples, 5 o mais complexo. E aí, note aqui que o número de fios usados no JCTO Score 0 são 2, que é basicamente o fio workhorse para entregar o microcatéter, para levar o microcatéter até o CTO, e o fio de cruzamento do CTO. Uma vez que você cruzou, você avança o microcatéter, coloca o teu workhorse de volta e trabalha normalmente. E notem aqui, olha que interessante, 0 microcatéteres usados como mediana, né? Isso daqui é mediana. O que vai contra aquilo lá que eu falei dos 7 princípios. Um step by step das estratégias. Eu acho que a aula vai ficar gravada, eu não vou entrar em muitos dos detalhes de cada um desses passos. O que eu quero levantar aqui, que eu achei extremamente importante saber, é essa técnica de trapping. Se você está fazendo CTO PCI, entender e dominar essa técnica é fundamental. Porque quando você está tirando o microcatéter, né, por exemplo, nesse caso aqui, você está puxando o microcatéter, vai chegar um momento em que você não vai ter mais controle do fio. E aí, para evitar que você perca a tua posição do fio, você avança um balão fora do fio, ele fica flutuando dentro do catéter, você coloca ele distal ao microcatéter, insufla ele, nisso a posição do fio vai se manter, e aí você retira o microcatéter sem perder a posição do fio.
Mesma coisa para dissecção e reentrada, eu não vou entrar muito no cada um do passo a passo, mas o que eu quero lembrar aqui, a principal causa de insucesso e falha da técnica de dissecção e reentrada interógrada é a formação de um hematoma. Então, a partir do momento que se cruzou o CTO, a capa proximal do CTO, seja ele dentro do CTO, seja dissecando o CTO, a partir daquele momento não se deve mais fazer injeção interógrada. Do contrário, vai se propiciar essa propagação do plano de dissecção, caso lá você esteja. E também, se possível, tentar colocar o teu catéter, é um CTO, lembra, não tem problema você dampear o teu catéter, você entubar o teu catéter o máximo possível, porque dessa maneira você também impede a ida de sangue para aquela região. Uma das maneiras de se fazer isso é você avançar um catéter de extensão, o GuideLiner, GuideZilla, que aí você impede essa entrada de sangue. Então, alguns conceitos fundamentais da dissecção e reentrada é que dissecção não é uma complicação. Sempre quando a gente está fazendo angioplastia do dia a dia, normal, dissecção é um dos grandes medos que a gente tem. Então, dentro do CTO, ela é um modo de tratamento. E colocar stent na região subintimal, ligando o lumen verdadeiro ao proximal ao distal, é não só viável, como é segura e apresenta bons resultados no longo prazo. Foi publicado um paper ano passado, na verdade foi esse ano, em fevereiro, no JACC Intervention, excelente, mostrando os resultados de se fazer angioplastia subintimal. E a dissecção e reentrada contemporânea, o objetivo fundamental é revascularizar o máximo de vasos possível, evitando perder vasos laterais. Também saiu tem um paper publicado no JACC Intervention que mostra que quanto mais side branches você perde, pior é o desfecho a longo prazo. Então, o racional para a dissecção e reentrada é que ela é segura, ela é eficiente e também é previsível. Quando que a gente vai utilizar? Como já falei, quando o CTO ele é longo, maior que 20 milímetros, quando a gente não tem uma noção da arquitetura do vaso, quando é muito calcificado e você acha que você não vai conseguir cruzar com o teu material pelo CTO. Mas é interessante, porque antes da gente falar de step by step da técnica de entrada, primeiro você tem que sair, primeiro você tem que dissecar. E às vezes dissecar não parece tão fácil quanto é. Então, quando a primeira coisa, se checar é se a capa ela é romba ou ela é afilada. Na capa afilada, normalmente é fácil. Você avança o fio, no que você avança de duas uma. Ou você cruza o CTO ou você começa a dissecção. Na capa romba é um pouco mais complicado. Você tem que penetrar. Uma vez que você penetrou, você avança o teu microcatéter e aí você troca por um fio de dissecção, que de maneira geral é Fielder XT ou a Pilot 200. Hoje em dia a gente tem também a Gladius MG, que nos Estados Unidos chama Mongo, que é um fio excelente para se fazer esse knuckle aqui. Outra técnica é Base, Balloon Assisted Subintimal Entry, que é balonar essa região proximal, criando uma dissecção, e aí ir com o fio nessa dissecção e seguir dissecando. Uma outra maneira é colocar o microcatéter nessa dissecção, fazer uma injeção cuidadosa de contraste, o contraste vai dissecar o vaso e aí você vai com o fio, caso esteja tendo dificuldade de avançar com o fio por si só. Outra maneira chama-se Scratch and Go, você usa um fio de maior penetração para propositadamente dissecar o vaso, e uma vez dissecado você avança o microcatéter aqui, troca esse fio de penetração por um fio de dissecção, e aí continua indo com o teu knuckled wire. Ibarra, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Você mostrou que essa técnica anterógrada de dissecção e reentrada, muito bem aqui pelos desenhos,
Você sempre usa essa técnica de dobrar o fio, a knuckle technique, para poder... O melhor exemplo, ilustração que eu consigo dar do porquê do knuckle é quando a gente está tendo aula de anatomia lá comigo foi no 3º ano na escola. O jeito mais fácil de dissecar, e o mesmo cirurgião ele vai te falar isso, é você ir com o teu dedo. Porque o teu dedo é rombo. Então, você vai fazendo, vai colocando teu dedo, você disseca, a ponta romba desse knuckle, ele tende a seguir o plano mais friável, mais fácil de dissecar, que de maneira geral, dentro de um CTO, é dentro da camada média. A média ela é uma camada muscular que ela tem uma capacidade de evitar que o vaso se expanda demais. Então, quando você está balonando o vaso, é ela que segura, de maneira geral, o rompimento. A adventícia ela tem uma capacidade de expansão de até 30%, mas no plano radial, né? No plano longitudinal, a adventícia é muito mais difícil de perfurar, de penetrar, ao passo que a média é muito mais fácil. Então, quando vai se fazer a dissecção, e aí de uma maneira proposital, o knuckle wire é o jeito mais fácil e mais seguro de se fazer essa dissecção. Interessante. Uma analogia que eu faria, Ibarra, pacientes que têm dissecção espontânea de coronária, a dissecção espontânea de coronária ela acontece entre a camada adventícia e a camada média. Exato, esse é o raciocínio. Exato, é uma dissecção espontânea que tem predileção por essa região, né? Ela nunca disseca para fora da adventícia. Você sabe que quando a gente estava escrevendo o CTO Arc, que é esse paper que você mencionou no começo, lá que foi publicado no Circulation, um paper que a gente basicamente redefiniu toda a questão anatômica e de procedimento de CTO, e também incluindo alguns princípios de desenhos para clinical trials. A gente teve muita dificuldade em como definir, qual a nomenclatura usar para o CTO. E aí a gente teve uma reunião específica num TCT sobre isso, que a gente convidou a Renu Virmani, com certeza você conhece, que é uma patologista expert, e que está muito envolvida com essa parte de intervenção, para vir nos dar conselhos e como definir isso tudo. E o exemplo que ela deu foi exatamente esse, Adriano, da dissecção coronária espontânea. Muito legal você lembrar. Então, uma outra maneira de criar dissecção é usando esse device, chama Cross-Boss. Basicamente, é um device com uma ponta bem romba, que você avança, gira, a fricção. Quanto mais você gira, menor a fricção, é o mesmo raciocínio do rotablator. E aí ele tende a achar o caminho de menor resistência, que acaba sendo essa região da camada média, como eu disse. E aí você avança pós-CTO. Ultimamente tem sendo bem pouco usado, até porque é um material extremamente caro e que você consegue fazer a mesma coisa com fio. E dentro das técnicas de reentrada, existem algumas, STAR, tem uma outra que chama LAST, tem esse balloon, eu vou falar sobre algumas aqui. Sendo a primeira STAR, que é uma abreviação de Subintimal Tracking Reentry. Nada mais é do que você empurrar o fio, esse knuckled wire, de uma maneira meio que bruta, e a tendência é que quando chegue numa região de bifurcação, ele acaba reentrando, ele prolapsa para dentro do lumen verdadeiro. Qual é o problema dessa técnica? Você não sabe se ele vai entrar nessa primeira bifurcação, na segunda, na terceira, ou se na quarta só. Se ele entrar na quarta, você está perdendo todos esses ramos, porque você acaba colocando o stent nesse falso lumen, e eu passo que, obviamente, esses ramos laterais eles estão todos no lumen verdadeiro.
E aí, como eu disse, isso daí é associado a piores desfechos no longo prazo. A ideia aqui é uma opção de bailout que você pode usar naquele caso que você não atingiu sucesso. Você faz isso para tentar fazer algum tipo de fenestração entre a região proximal e a distal, de maneira que se atinja algum fluxo, mas não necessariamente colocando stent na sequência. Isso foi demonstrado já que tem piores desfechos. Uma outra técnica usando esse balão, chama Stingray, é um balão dedicado para fazer essa técnica de reentrada. Você avança até essa região pós-CTO. Uma vez que você avançou, você insufla ele vai meio que abraçar o vaso, e ele tem duas portas. E aqui aí você tem que testar se você vai para um lado ou para o outro. É meio que tentativa e erro mesmo. Você não tem certeza se é uma ou outra que está entrando. Então, aqui vai testar para um lado, é o lado errado. Aí você gira o fio para o outro lado. E aí avança perfurando essa camada da íntima para reentrar. Obviamente, não é tão simples quanto parece. Tendo uma taxa de sucesso nas melhores mãos de 50%, 60%. Pode falar. Entre as técnicas anterógradas, existe alguma predileção por usar o Stingray? Stingray, em português, é arraia, né? Exatamente. Arraia, bem chato assim, tem duas... parece bem flat, né? São duas asas, assim, laqueadas. Exato, obrigado. Você tem alguma predileção por usar o Stingray ou usar a dissection em reentry, com fio guia, com knuckle? O que você geralmente... Como é que você decide? Olha, dissection e reentry com fio, com knuckle é bailout. Não deve ser feito. Você fazer dissecção e reentrada com o fio, seria essa outra técnica que chama last, que você, ao invés de você ter o balão aqui, você está basicamente com o microcatéter e o fio, é difícil, porque essa camada da íntima, ela é muito complacente. Então, toda vez que você tenta perfurar essa camada da íntima, ela vai para baixo e volta, ela vai para baixo e volta. Não é tão fácil. Não só isso, o fio não necessariamente ele vai vir reto para baixo aqui. Ele pode ir para o lado, pode ir para o outro, para o lado, para o outro. Por isso que esse device é interessante, porque ele abraça o vaso e aí faz ele ir em direção ao centro do vaso, e não para os lados. Tem uma outra técnica, que é essa AFR, que é Integrated Fenestration Reentry, que eu até tenho um slide sobre isso, mas eu não coloquei na aula, porque eu achei que ia ficar meio longo. Mas, basicamente, você tem dois fios, num dos fios você vai com um balão, no outro você fica preparado, e aí você dilata na região da capa distal. Quando você dilata na região da capa distal, você necessariamente cria algumas fenestrações entre essa região subintimal e o lumen verdadeiro. São fenestrações temporárias, né? Porque a tendência é isso daqui encher de sangue, fazer hematoma e propagar a dissecção mais para frente. Então, na hora que você desinsufla esse balão com aquele segundo fio, que de maneira geral é um fio polimérico afilado, você faz múltiplas tentativas para reentrar, aleatório, reentrar nesse plano de secção. É uma ótima técnica para ser usada em ambientes que você não consegue usar esse tipo de material, porque ele é extremamente caro. Então, se você tentou técnica anterógrada com fios, não deu certo, você não está confortável com retrógrado, ou mesmo você tentou retrógrado e não deu certo, se o Stingray não é uma opção, fazer essa técnica de AFR é bem interessante. Eu posso depois mandar, tem um paper publicado sobre isso, Zaline, técnica, inclusive com centros brasileiros que participaram do paper. Zaline, né? Desculpa?
Lorenzo Azzalini que descreveu a técnica, né? Foi, O italiano, né? Na verdade, quem teve a ideia dessa técnica é um italiano que trabalhava com ele. O Lorenzo agora ele está nos Estados Unidos, na Virgínia, mas antes ele estava no San Raffaele, em Milão. E quem era o cabeça de CTO lá que ainda na verdade, é o Carlino, que é justamente daquela técnica de Carlino, né? E aí foi o Carlino que teve a ideia toda da técnica. Como é que está a tua experiência? Você tem feito EFR? Não faço. Porque seria uma solução. Quando eu li a técnica, eu fiquei encantado por isso, por causa do SUS, né? Você não tem Stingray e tudo mais, para fazer ADR, né? Uma variação do ADR, né? Eu acho que porque eu tenho material disponível, então não faz muito sentido eu ficar tentando isso. Não acho que é eticamente correto. Apesar da gente não ter estudos comparando uma técnica com a outra, né? De repente, a EFR é melhor do que o Stingray, vai saber. A verdade é que nenhuma das duas vai ter uma taxa de sucesso excelente. Como eu disse, nas melhores mãos, tem um estudo que chama Cross First, alguma coisa assim, que foi um estudo que foi feito em cima do Stingray e do Cross Boss, que naquele estudo eles tiveram uma taxa de sucesso, ou seja, nas melhores mãos, casos selecionados, tal, eles tiveram uma taxa de sucesso de 60%. Então, é uma técnica difícil, não é um device que funciona sempre, mas que faz parte do teu algoritmo de tratamento. Se você não tiver ele, as tuas taxas de sucesso necessariamente vão ser menores, porque você perde uma opção. Oi, Bar, só para a gente se situar, já temos aqui 1 hora de aula. Você acha que vai mais quanto tempo? Putz, cara, tem coisa pra caramba, você que sabe aí, né? Tá bom demais, vamos lá. Você acha que tem quanto tempo você consegue? A gente pode fazer mais uns. A gente pode terminar a parte de retrógrada e para por aí. O que você acha? Boa. Você me fala. Se precisar, a gente faz um segundo tempo no futuro, né? Maravilha. Tá ótimo. Então, um caso bem rápido e simples de usar esse Stingray. Então, aqui está secando. Dá para ver aqui o fio seguindo a arquitetura do vaso. Note aqui que, como toda colateral está vindo dessa colateral cabeça de medusa aqui, a gente acabou fazendo a coisa errada, que é fazer essa injeção anterógrada, não deve ser feita, mas a gente não tinha opção, porque eu não conseguia enxergar onde estava o material. Então, a mesma coisa aqui. Aí, aqui já mais perto da capa distal, de novo, mantendo essa injeção heterógrada, do contrário, não ia conseguir ver nada. Aí, uma vez cruzado a capa distal, a gente vai para a técnica de secção em reentrada usando o Stingray. Então, aqui é o Stingray da maneira correta, como você deve colocar ele, ou aqui é da maneira errada. Por quê? Aqui você vai ter as portas indo ou para a esquerda ou para a direita. Aqui ela vai vir ou em direção a você ou contra você. Então, você não tem noção para que lado está o vaso. O vaso está vindo para você ou está indo para longe de você. Então, a técnica correta é ter as duas pás, as duas asas sobrepostas. E aí você tenta uma porta, não conseguiu, você vai lá e vai para outra depois. Esse daqui, então, já indo, fazendo a perfuração e avançando o fio. E aí eu vou adiantar só estente, balão, daí todo mundo sabe, e resultado final, só para mostrar que deu certo. Fez o stick and drive, né? Não vou me alongar nos diversos passos da retrógrada aqui, mas esse paper publicado no Circuit Cardiovascular Intervention em 2020 faz uma descrição bem legal de cada uma dos passos. Também falando sobre as indicações, eles falam também um pouco das possíveis complicações que se pode ter dessa técnica e fala um pouco também das
das técnicas de dissecção em reentrada, que é o mais famoso sendo o reverse cart. O que seria o reverse cart? É você ir com um balão anterógrado, você balona a região anterógrada, e aí quando você balona a região anterógrada, você cria fenestrações de maneira que possa facilitar o avanço do fio retrógrado por essas fenestrações. O problema é quando você não cria essas fenestrações, aí você tem que criar de outros planos para poder balonar em outros planos e ver que se cria outras fenestrações. Então, aqui são os diferentes planos que você pode encontrar. Sendo os mais fáceis é quando os dois fios estão dentro da placa ou quando eles estão totalmente fora da placa. Se cada um está de um lado, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Como eu disse, ele também descreve algumas potenciais complicações da abordagem retrógrada. Alguns problemas, é importante, quando a gente está falando de CTO PCI, tem diversos problemas que podem acontecer. Esse paper, publicado em 2019 pelo Robert Riley, descreve, eles chamam o algoritmo dentro dos algoritmos. Então, cada um desses problemas eles descrevem como resolver. Esse daqui é um exemplo de quando você não está conseguindo penetrar na capa proximal. Então, tem diversas técnicas, não vou me alongar aqui em cada uma delas, que você pode usar. Mesma coisa, você conseguiu cruzar a lesão, mas o teu material não segue. Você não consegue avançar, por exemplo, um microcatéter ou um balão. O que você pode fazer? E aí tem diversas opções aqui que você pode usar. Quando você junta tudo o que eu falei, você vai fazer uma análise cuidadosa da angiografia, identificando todas aquelas variáveis que a gente conversou, coloca dentro do algoritmo híbrido, definindo os possíveis caminhos que você vai utilizar dentro desse algoritmo. Você vai definir equipamento, tendo em vista o acesso, qual vai ser os catéteres, microcatéteres, e assim vai. E também lembrando sempre as possíveis dificuldades ou complicações que você pode encontrar ao longo do caminho, tendo sempre em mente que não adianta só identificar a complicação, você tem que saber resolver elas. Então a gente fazer alguns casinhos, Adriano, e aí a gente para? A gente para, eu acho que sim. Ótimo. Esse daqui é um caso, então, foi feito daqui a angiografia, foi feita em outro serviço, depois encaminhado para a gente, tem essa CTO da direita. Parece até que tem um microchannel indo ali, e aí dá para ver também que tem um CTO de um ramo marginal aqui, um ramo marginal relativamente importante. Perfeito. Aqui esse ramo marginal. Então, quando trouxemos o paciente, daqui a angioção dupla, algumas colaterais da esquerda, não muitas, basicamente está tendo um fluxo anterógrado aqui. Cruzou fácil com uma Fielder XT, um microcatéteres daqui a um Turnpike Spiral. Então, seguindo aquele passo a passo, só para cruzei com fio, aí eu faço uma angiografia para poder... Isso daqui, a manipulação do fio, você sente que o fio está livre. A partir do momento que você sentiu que o fio está livre, e você está lidando com fio polimérico, a tática para você sentir se ele está dentro do vaso ou não, é não avançar ele girando, é avançar ele sliding, só empurrando. Se ele estiver no plano de secção, ele tende a ficar travando em alguns lugares, isso te dá uma ideia. E aí, confirmando que você está na posição, stent, e esse daqui acabou sendo o resultado final. Como as coisas foram relativamente rápidas e fáceis, acabamos indo na sequência para o segundo CTO. Como eu disse, está aqui embaixo. Aqui a gente consegue ver ele.
Só que aí, aqui as coisas não deram tão certo. É claro ver que o fio está fora da arquitetura do vaso, né? Dá para ver um plano aqui entre a luz e onde o fio está. Como a gente já tinha usado muito contraste, já estava no limite de radiação também, a gente optou por fazer o que eu falei lá antes, o Star com Plaque Modification. Então, isso daqui é o Star, é você avançar de uma maneira meio bruta, criando o knuckle, e aí você puxa para romper o plano entre o subintimal e a luz verdadeira. E daqui confirmando, a bifurcação está aqui embaixo, daqueles dois ramos. O meu ramo de principal interesse é esse ramo da direita. Então, eu fui com esse mesmo knuckle tentando direcionar ele para esse ramo da direita. E aí, a partir do momento que eu ganhei esse ramo, eu avancei meu microcatéter, confirmei que ele estava lá, fazendo uma injeção pelo microcatéter em si, ganhei acesso do outro ramo e fiz diversas balonadas aí, incluindo um drug-eluting balloon na região do CTO. E esse daqui foi o nosso resultado final. Dá para ver, claro, aqui, a gente balonou basicamente dessa região aqui, da primeiro plano de secção até lá embaixo. E tem fluxo anterógrado, mas é difícil, se você for colocar stent, você vai ter que colocar stent daqui de baixo até lá em cima, correndo o risco de perder esse outro ramo. Esse daqui é o drug-eluting balloon. E aí, 2, 3 meses depois, trouxemos esse paciente de volta e é isso que a gente acha. Não, desculpa, esse daqui é a injeção final. Aí, trouxemos ele de volta, injetamos na direita. É interessante ver como o vaso distal ele cresceu comparado com o que a gente tinha antes. Isso daí é demonstrado que o vaso, depois que ele é reperfundido, ele cresce. Chega a crescer até 30%. E esse daqui é o que a gente encontrou. O CTO não existe mais. Tem agora um plano de secção aqui embaixo. E uma região que a gente não tinha instrumentado, a gente acabou perdendo, que foi o primeiro marginal aqui. Dá para ver o primeiro Esse é o marginal exemplo clássico do que a gente chama de investment procedure, né? Esse é o exemplo clássico disso, né? Exatamente. Exato. Então, a gente aqui cruzou com um fio workhorse. Você vê que não tem nada demais esse fio. Comprovando que ele está na luz verdadeira, depois na imagem da direita acessando aquele ramo lateral, esse daqui fazendo aquele hairpin technique para acessar o ramo marginal. Aí avançando o balão e depois colocando um fio lá. Sem alongar muito, stent, bifurcação. Interessante, quando você faz CTO, você tem que estar confortável com tudo quanto é técnica, né? Não adianta você não ser bom de bifurcação, que aí não vai dar certo. Exato. E aí, esse daqui é sendo o resultado final. Preservando todos os ramos, que esse era o objetivo, né? Não queria perder nenhum ramo. Deixa eu ver se eu lembro esse caso aqui. Esse daqui é um caso interessante. Barras, voltando um pouco no caso de trás. Então, colaterais indo para a direita. Lógico. Eu vi que você, quando você fez a modificação da placa com balão, você usou balão farmacológico. Você acha que... O Rinfers também defendia isso quando a gente conversou. É uma ótima pergunta. Porque, teoricamente, a gente está falando balão farmacológico na dissecção, né? Então, a gente publicou um paper com uma série de casos usando o balão farmacológico para terminar esse plaque modification, esse investment procedure, e com resultados excelentes. Mas isso é comparado com nada, né? Era só uma série de casos.
que a gente está fazendo agora, na verdade, estou liderando aí um registro de investment procedure usando balão farmacológico. E aí o nosso objetivo é comparar com uma coorte em que investment procedures foram feitos sem balão farmacológico, para ver se isso daí tem alguma diferença de fato. Uma diferença óbvia é que isso adiciona um custo gigantesco para o procedimento, né? Sim. Daí não está longe de ser barato o balão farmacológico. E você usa o mesmo balão para toda a extensão? Você troca? Não, só a gente está usando, ficaria extremamente caro usar para toda extensão, porque às vezes você tem a dissecção indo até lá embaixo. Aonde a gente tem usado na região do CTO. Tá. O racional é que isso daí vai diminuir a proliferação de tecido. Então, a partir do momento que você mantém o paciente com DAPT, com a AS, Plavix, você diminui a chance de trombose, e diminuindo a proliferação de tecido, você tem uma chance maior de manter essas fenestrações abertas. Lembra que o fluxo de sangue ele tende a seguir o caminho de menor resistência. Então, e é esse o motivo de você fazer diversas balonadas para você criar diversas fenestrações. E aí, na sequência, a gente até especula se de fato precisa trazer o paciente de volta, se caso o paciente melhore sintomas, com isso, deve você trazer o paciente de volta para colocar stent? Vai saber, não sei. Isso já chegou a usar, porque tem algumas técnicas, lógico que você conhece, para quando tem dissecção espontânea, às vezes você faz o balão, o cutting balloon. Você já tentou fazer modificação de placa com cutting? Para aumentar essa fenestração, teoricamente? O cutting na dissecção espontânea, o objetivo é para você extravasar aquele hematoma, né? Por causa daquela história que a íntima ela é muito complacente, então você usa aquela lâmina, não é bem uma lâmina, mas você usa a lâmina do cutting balloon para poder criar um rasgo ali naquela região da íntima. Qual que o objetivo aqui, na verdade, é outro, é criar várias fenestrações. Então, quanto mais dissecção, quanto mais bagunça você criar, melhor. Eu não estou querendo diminuir hematoma nenhum. Mas eu vou te falar que a principal razão para não se utilizar nesse caso específico é porque lembra que você está numa dissecção. Então, você está entre a placa, muitas vezes calcificada, e a adventícia. Então, você, de repente, pode criar um rasgo para o lado errado, né? E aí você tem uma perfuração. Não é sempre que a gente consegue, quando a gente está balonando, que a gente está comprimindo só a placa. A gente também está expandindo o lado da adventícia. E aí você pode ter uma perfuração para o lado que você não quer. Vou aproveitar que a gente parou um pouquinho. Em relação ao timing, para trazer... Em relação ao time para bring back, para trazer de volta o paciente após um investment procedure, não menos que 2 semanas, não menos que 2 meses, no caso. Como é que está esse time? Tem um paper que o Mano publicou um tempo atrás, o Manos Brilakis, sobre isso. E, obviamente, é observacional, retrospectivo, todas aquelas coisas, mas se mostrou que você trazer depois de 2 meses, 2 a 3 meses tem sido o que é preconizado aí, tem uma taxa de sucesso maior do que trazer antes. Perfeito. Exatamente. Você poderia apresentar mais 1, 2 casos rapidamente, pelo adiantar da hora, depois a gente vamos mostrar mais um caso só, e aí a gente para. Deixa eu ver, eu vou pegar um que é mais... deixa eu pegar um aqui que é bem legal. Se sair. Quando você procura aí, é extremamente Pode importante, falar. eu falo isso para os meninos,
muitas vezes eu vejo o pessoal subestimar uma artéria ocluída. Então, assim, fiz um CAT, fiz o sistema esquerdo, o sistema direito ocluído, que você já sabe que tem um colateral bonita. Eu vou fazer só uma injeçãozinha aqui, né? E aí você atrapalha o plano, né, de quem vai depois tentar recanalizar a CTO, enquanto você procura seu caso aí. Então, eu vejo demais isso no dia a dia. Quando você é um CTO operator, você vê a angiografia com Os outros olhos, né? Isso. Um carinho Então, especial, uma coisa muito, muito, muito comum que acontece é você injetar na direita, ter aquela coto proximal lá, fechado proximal, dar só uma injeção e beleza. O que acontece às vezes é que você não reparou que não tem muita colateral vindo da esquerda. E aí, para quem não está acostumado com o CTO, não pensa em tratar, não está nesse modus, às vezes não é culpa da pessoa, né? Não foi treinada para isso, não tem esse modus de se pensar. Ela, tá bom, a esquerda está tudo bem, a direita está fechada, o paciente está com dor, não tem muito o que fazer, acabou. Se você está pensando em, de fato, revascularizar aquele vaso que está causando a dor, que seria a coronária direita, você vai prestar atenção que às vezes tem aquele ramo do cone que sai bem precoce e que está dando a colateral para a direita distal. Isso faz toda a diferença, porque você consegue planejar seu procedimento, fora gastar menos contraste, tendo que caçar esse vaso na hora do CTO PCI em si. Mas eu concordo plenamente. Fazer angiografia pensando no... Isso daí eu lembro que eu aprendi... Pedro Lemos me falou uma vez. Faça angiografia pensando na angioplastia. Porque você faz com mais cuidado, você não faz de qualquer jeito. Faz como se você fosse tratar, mesmo que seja um paciente claramente cirúrgico. Ou vai saber se falam que ele não é a anatomia cirúrgica, mas ele clinicamente não consegue ir para a cirurgia. Vai acabar na tua mão. E aí você já está com todo o planejamento feito, não precisa refazer a injeção. Então, esse daqui é um caso só para mostrar o quanto complexo a brincadeira consegue ser, né? Então, o que a gente tem aqui? É uma safena indo para o marginal. Então, o catéter está na safena para marginal, um catéter está para coronária esquerda. A mesma coisa aqui, vamos mostrar aqui, catéter para safena marginal e o catéter na coronária esquerda. E a marginal é que está dando a colateral para descendente posterior. Obviamente, a direita está fechada. Eu não tenho um catéter na direita ainda. Interessante que os ramos posterolaterais, eles enchem não pela descendente posterior, mas eles enchem por essa colateral epicárdica vindo da circunflexa. Então, mostrando aqui a colateral epicárdica indo para os ventriculares posteriores e a descendente posterior. Então, o que dá a entender que o CTO distal da coronária direita, ele envolve a bifurcação, o que torna o procedimento bem mais complexo. Então, o que a gente fez nesse caso específico? Então, fomos pela esquerda, pela septal, usando daqui o fio está na região errada. Aí procuramos um outro septal, esse daqui está para ver que até tem uma perfuração, acabou perfurando. Aí caçamos um outro septal, e esse daqui parece opacificar aqui a região do descendente posterior. Aí conseguimos conectar, usando o catéter da safena como guia. E agora, esse daqui é o nosso setup shot para o CTO PCI em si. Até agora, a gente não fez nada no CTO, né? O que a gente tem? A gente tem um catéter na esquerda, com um microcatéter pelo septal, com uma injeção pelo microcatéter, mostrando a capa distal do CTO no descendente posterior. A esquerda também está mostrando
a ventricular posterior, e agora aquele catéter que estava na safena da direita, da safena marginal, agora está na direita, mostrando um primeiro CTO, uma ilha, e um segundo CTO envolvendo a bifurcação. A nossa ideia inicial era ir retrógrado, então dissecar com knuckle wire retrógrado, conectar em algum lugar aqui, e aí depois fazer uma dissecção em reentrada anterógrada para esse ramo, para esse posterolateral. O problema que acabava acontecendo é que... deixa eu voltar aqui. O fio retrógrado, ele ficava indo para esse descendente posterior, ela tinha uma safena indo para ele. E ele ficava indo em direção à safena. A gente acabou tendo, por causa dessa ambiguidade de onde está o vaso, a gente acabou optando por ir anterógrado, por uma questão de segurança. Então, o fio cruzou relativamente fácil o primeiro CTO. Aqui a gente não tinha muita ideia de onde o fio estava, está na arquitetura do vaso, está na descendente posterior, está em algum ramo, está no La La Land, você não tem ideia de onde ele está. Que fio que é esse aí, Barra? Se você não tem ideia de onde ele está, você faz o knuckle. Oi? É uma P200 aí? Desculpa? É uma Pilot 200 aí? Não. Esse daqui é um Fielder XT. Certo. Não, e o micro? É um Fielder XT. E o micro? O fio é afilado, tá vendo? Ó, a ponta dele é bem afilada. Que micro você tá? Turnpike Spiral. Turnpike Spiral e Turnpike LP. Aí, knuckle em direção ao PL. E aqui, o microcatéter está na capa distal do PL agora. Dá para ter uma noção. E com a Gaia 3, a gente deu sorte suficiente para conseguir reentrar. Maravilha. Agora a gente tem... Tentei reacessar um raminho aqui. Eu vi que ele estava doente, que o hematoma acabou propagando para ali, e eu tentei salvar ele. Meu colega falou, larga a mão, vamos atrás do que importa. Eu desisti. Mas aí o que a gente fez? Voltou para descendente posterior, e agora... desculpe. E agora eu sei onde mirar, porque eu tenho o fio da direita para onde mirar. Então, aqui ele vai para um ramo, não sei se é ramo ou se é a safena, mas não é ali que ele tinha que ir. Você vê que até que ele acha um caminho diferente, um plano diferente, e agora eu aproveito isso daqui e avanço e ganho acesso à região da coronária direita. Vai fazer um kart reverso aí. Uma vez lá, a gente faz o reverse kart, usando o guideliner. Daí eu não vou entrar muito nos detalhes da técnica. Coloco todos os fios agora, eles estão de maneira anterógrada, com essa dissecção na descendente posterior. Aquele hematoma, um hematoma contido. E esse daqui é o resultado final, com a descendente posterior aberta e com os ramos posterolaterais abertos. Maravilhoso. Esse caso ele foi selecionado nesse ano no CTO Summit. O CTO Summit é o maior meeting que tem de CTO, que é organizado pela CRF. Acontecia todo ano em Nova York. Esse ano não aconteceu. Foi online. Mas ele foi selecionado como um dos melhores casos enviados para o evento. Excepcional, Mas com Ibarra. isso eu termino a minha apresentação. Obrigado por todos que ficaram aí. Desculpa que eu acabei me alongando. Eu falei que eu gosto do assunto, eu vou longe se deixar, né? Não, e a particularidade dessa nossa reunião é uma reunião para clínicos gerais, residentes, mas a gente vai fundo no assunto, né? Então, é 1h30 de discussão que nós tivemos, com um grande especialista, que é o professor Ibarra. Então, a gente agradece aqui, em nome da Escola Paulista, a
o seu tempo, né? O seu conhecimento dividir conosco. E antes de finalizar, eu queria ouvir um comentário final do Léo a respeito de ou alguma pergunta, um comentário a respeito dessa subespecialidade, né, que é o cardiologista intervencionista dedicado para a CTO. Nós vimos aí a complexidade do procedimento, não é por nada que nós chamamos de a última barreira da cardiologia intervencionista, não no que diz respeito às intervenções coronárias percutâneas. Léo, algum comentário final, por favor? Não, a CTO, acho que realmente o que Barra fez é fenomenal, que a pessoa tem que ser dedicada à intervenção complexa, é outro mundo, é outro material, o material é completamente diferente. E, na verdade, Barra, eu queria saber de você, o que você achou nos últimos anos, assim, o que foi uma coisa que foi o divisor de águas, que falou, putz, esse material agora facilitou minha vida. Foi o SUO para cruzar colateral? Foi o que você achou de diferente que surgiu nos últimos anos que mudou? Cara, eu vou te falar que posso te falar que o mais importante dentro do CTO, talvez em tudo, mas mais importante dentro do CTO, cara, é educação, é você aprender a técnica. Porque se você souber todas as técnicas direitinho, você consegue resolver a imensa maioria dos casos. Talvez você não resolva esse que eu acabei de apresentar, falte alguma coisinha de material e tal, mas eu entendo que o Brasil ainda tem muita limitação de material, especialmente no SUS. Mas se você tiver microcatéter, se você tiver um fio polimérico, e um fio de penetração, você resolve muita coisa. Então, eu acho que tem muito mais a ver com educação do que material. Material tem particularidades, igual você falou, a SUO é um fio espetacular para epicárdica, ou mesmo para aquelas septais. Normalmente, quando tem uma septal dominante, ela é muito tortuosa. Muito tortuosa. E aí ela é um excelente fio para isso. Só que é um fio que não é um fio normal, é um fio que você tem que saber trabalhar ele, porque ele prolapsa muito fácil. A chance de você arrebentar o vaso porque ele prolapsou é imensa. Então é um fio que você tem que trabalhar ele em conjunto com o microcatéter, porque você tem que manter uma distância específica, mas você tem que trabalhar junto, mais importante ainda, com o batimento do coração. Porque você tem que entender que o batimento do coração, principalmente na sístole, os vasos eles têm uma tendência a fazer mais dobras, ao passo que na diástole ele estica. E é nessa hora que você tem que saber a hora de avançar, de manter pressão ou não. Por isso que eu acho que tem muito mais a ver com a educação do que com o material. Você pode ter todo o material, se você não sabe usar ele, você não tem um conhecimento de como ele deve ser trabalhado, você não sabe fazer. Excelente. Obrigado, Léo. Marcos Danilo, por favor, uma pergunta para o professor Ibarra. Eu acho que é exatamente isso. E assim, Ibarra, quando você começa, eu falo muito para os meninos isso, quando você começa a expressão mastering the complex, né? Quando você começa a fazer o mais complexo, você traz para o seu dia a dia técnicas que você usa em intervenções complexas. Então, você foi muito claro nisso. Então, você se meter a fazer intervenção complexa, você precisa dominar muito bem bifurcação. Muitas vezes você começa a fazer CTO, daqui a pouco você descobre que é uma Medina 1, que você não estava contando com um ramo lateral, só que quando você aumentou a perfusão, a pressão, ele cresceu. Você fala, não vai dar para desprezar esse ramo. Então, agora eu vou ter que fazer um decay crush, eu entrei para fazer um provisional, por exemplo. E uma coisa que eu, pessoalmente, faço bastante, e extrapolando, é stop fluor. Quem me conhece isso. De colimar a imagem, de fechar o campo, porque você tem que começar a trabalhar, eu vou ter que pensar na radiação que eu vou tomar, na quantidade de contraste, em ser minimalista, em tentar reagir muito mais às informações que você tem. E às vezes você vai fazer um supra, você tem uma DA mais tortuosa, eu não consigo enxergar muito bem onde é que a DA deveria estar, você importa coisas que você faz no CTO-PCI para o seu dia a dia. Então muda o seu mindset. O respeito à angiografia é outra. Você tende a enquadrar a coronária muito melhor na imagem, você vai ter que mexer muito menos a mesa.
caber tudo, filmar mais prolongado quando é o momento certo, como você falou um exemplo, uma direita fechada que enche por colateral, ou então, às vezes tem um microchannel que a angiografia muito apressada, ou displicente, ou sem uma seletividade do catéter, não te permitiu ver. E aí, quando você vai fazer uma angiografia direcionada para tratar, você fala, olha, se eu injetasse um pouco mais com vigorosidade, se eu prolongasse um pouquinho mais a minha cine, eu enxergaria o microchannel e mudaria, por exemplo, o meu setup procedure. Seria mais ou menos isso. Sabe que só para colocar o gancho da dissecção coronária espontânea que o Adriano levantou, a gente publicou uma case series também usando a técnica de STAR em dissecção coronária espontânea. Naqueles casos que você não consegue reacessar o lumen verdadeiro. Então, você faz STAR, você cria essa fenestração, porque qual que é o objetivo da STAR, na verdade, qualquer angioplastia? Você fazer a perfusão distal. Se você não tem outflow, você necessariamente vai ter sangue estagnado e vai trombosar. Então, você faz STAR, permite esse outflow, e aí depois você traz o paciente de volta para poder terminar o trabalho, dependendo de como está ou não a dissecção ou da presença de sintomas. Excepcional, Ibarra. A gente vai precisar finalizar pelo adiantar da hora, mas realmente é um tipo de discussão de 1h30 de CTO, um assunto extremamente complexo, o procedimento também é complexo, mas você, com brilhantismo, conseguiu expor para nós aqui todas as técnicas, as dificuldades, nós aprendemos muito com você. Então, eu só tenho a agradecer aqui esse seu tempo, essa sua dedicação por poder fazer essa apresentação para nós. E a gente aguarda, então, uma segunda fase de CTO, né, com você. Feito. Ansiosamente. Tá combinado, já tá... Se Deus quiser, a gente faz isso ao vivo, físico. Isso, perfeito. Aê. E essa também a gente não vai fazer uns casos juntos aí na escola. Maravilha. Ia ser uma Muito delícia. bom. Então, eu queria agradecer a todos a presença, as pessoas que ficaram aqui 1 hora depois da discussão, foi muito rica. E, mais uma vez, agradecer ao palestrante, o Léo e o Marcos também, que discutiram bastante bem. E a gente se vê na próxima, então, sessão de CTO. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu, Barra. Muito bom, cara. Tchau. Muito obrigado. Valeu. Excelente.